Olá! Visitando sites de construção, de métodos construtivos, nós encontramos vários artigos explicando por que certo método executivo é mais barato. Primeira coisa que então nós temos é aqui um artigo dizendo que existem 7 motivos pelo qual utilizar containers na sua construção é mais barato. Então a gente vai aqui, incentivo fiscal, nós temos mobilidade, velocidade na construção, nós temos aqui terreno, que se for terreno alugado a gente pode levar a casa embora, certo? Então aí está um dos motivos. Porém, esse site aqui é um site que está vendendo projetos de container e tudo mais, provavelmente ele não vai ter uma visão neutra, ele não citou desvantagens. Primeira desvantagem então, primeira desvantagem é que nós temos limitações no método construtivo. Que limitações nós temos? Um container tem 2,40 por 6 ou 2,40 por 12. Se você quer uma casa de 6 metros por 10 metros, não dá para fazer de container, você vai ter que trocar, adaptar num múltiplo, num tamanho de um container específico, não basta, eu quero uma casa assim, está pronto, não. Então a segunda desvantagem, forçar a estrutura a se adaptar ao arquitetônico vai ser caro. Então, se você quiser, não, tem que ter 10 metros a casa, eu vou comprar um container de 12, cortar pedaço de 2 e fazer com 10, vai deixar a estrutura cara. Então aquela economia que você ia ter por utilizar container, você não tem mais. Terceiro motivo, requer um engenheiro com conhecimento no método, tá? Então você não pode chamar um engenheiro que você conhece ele porque joga sinuca com ele. Tem que ser um engenheiro que entenda de container, que saiba como dimensionar um container, como que é feita a fundação de container, como que é feito quando eu tenho que empilhar 2 containers e a escada dentro dessa estrutura. Tem métodos específicos. Você tem que ter um engenheiro que saiba projetar. E você tem que ter mão de obra qualificada. Não basta qualquer pessoa. Para o caso do container, você vai precisar de um guindaste para levar, ou pelo menos um munk, um guincho munk, para conseguir levantar o seu container, certo? Então aí está algumas desvantagens também do container. Vamos para o segundo caso. Segundo caso, como que 28 dias, metade do preço, fazendo formas de concreto. Primeira coisa é que se 50% menor é só talvez na parede, porque maior parte da obra é acabamento e instalações hidráulicas e elétricas, tá? Então não pode ser metade da obra ser economizada só aqui, porque no acabamento, Então nesse caso, fazendo paredes de concreto com formas é 50% mais barato que a alvenaria convencional, certo? Então aqui está as formas, aqui está as pessoas montando, aqui um desenho das formas e tudo mais. Porém eu vou dizer que também vai ter desvantagens. Que desvantagem nós temos? Voltando aqui, limitações. De novo, que limitações nós temos? Nós temos que a parede de concreto armado ela tem uma forma de altura específica, não posso fazer a altura que eu quiser, tem um tamanho específico, certo? Segunda coisa, se eu quiser forçar a estrutura a se adaptar ao arquitetônico, vai ser caro. Por quê? Porque tem as formas, eu tenho essa forma, que esse kit de formas monta esse tipo de casa. Se você quiser uma casa diferente, uma casa de 2 andares, ou você quer uma casa com quartos de 3,60 metros e a forma tem 3,40 metros, complica, vai ter que fazer adaptações, vai deixar mais caro e vai acabar com essa sua economia. Terceiro, requer um engenheiro com conhecimento. Novamente, o dimensionamento de uma casa de concreto armado é diferente de uma casa convencional. Então não basta chamar qualquer engenheiro para executar, tem que ter um engenheiro específico. E requer mão de obra, tem que ser mão de obra que saiba montar todas essas formas, certo? Que monte com um bom acabamento, monte no prumo correto, não deixe uma parede que era para ter 8, ter 15, Porque se for montado erroneamente vai acontecer isso, certo? Vamos para o próximo caso. Casa de madeira é opção rápida e barata, tá? Aqui, economia 40%, outra economia enorme. Tá? E vai de novo, tá? Vamos dizer a mesma coisa, limitação no método executivo, uma laje de uma casa de madeira não é a mesma coisa que uma laje normal. Você quiser adaptar a estrutura ao arquitetônico vai ser caro, porque se as madeiras vêm todas com 6 metros e você quer uma casa de 7, vai ser um investimento bem mais alto e vai acabar com essa economia. Você tem que ter um engenheiro que saiba dimensionar a estrutura em madeira, tá? Não é qualquer estrutura que pode ser executada em madeira. Tem engenheiros que não sabem, tá? Então requer um engenheiro específico e requer mão de obra qualificada. Novamente, você não pode chamar um pedreiro que é acostumado a subir parede de alvenaria para fazer uma casa de madeira. O método é diferente, certo? Quarta coisa, casas pré-fabricadas. Aqui pode ser pré-moldado ou outro método, Mas
de novo, a gente vai ter a mesma coisa. Isso aqui vale para todo tipo de estrutura, tá? Então aqui, outro método construtivo também diz que é mais barato, certo? Então aqui mais um desenho aqui, que é mais barato novamente. Mais um caso aqui, ó, simulação de preços aqui, ó, Light Steel Frame. Então Light Steel Frame é mais barato que a alvenaria. E novamente, não fala, né, que as barras de Light Steel Frame vêm com 6 metros, que se você executar uma estrutura com 7 metros não vai adiantar, que você precisa de um engenheiro que saiba executar em Light Steel Frame, que não basta fazer qualquer coisa de Light Steel Frame, que vai ficar mais barato, tem uma estrutura específica. Também não fala que requer mão de obra qualificada, que requer, tá? Toda estrutura requer uma mão de obra específica, tá? Aqui diz que de economia, mas não detalha todas as falhas. E novamente aqui, concreto armado e alvenaria estrutural, 15% de economia, outra economia enorme, né? E novamente não fala, tem limitações, eu não consigo fazer um vão de 6 metros, 7 metros em alvenaria estrutural. Eu tenho que forçar, se eu quiser forçar a estrutura a se adaptar ao arquitetônico é caro, porque o bloco, digamos um bloco de 30 centímetros, eu vou precisar que toda a estrutura tenha múltiplos de 15. Se eu quero um quarto com 2,80 metros, ou eu faço com 2,85, ou eu fico quebrando o bloco. Se eu quero uma porta de 80, ou eu faço de 75 ou 90, ou eu fico quebrando o bloco. Se eu ficar fazendo a estrutura se adaptar ao arquitetônico, novamente, mata esses 15%. Terceira coisa, requer um engenheiro com conhecimento. Você vai fazer um prédio de 20 andares, sem pilar nenhum, onde é que está teu pórtico de contraventamento? Não tem. A parede vai ter que ser teu pórtico de contraventamento. E requer uma mão de obra qualificada, não basta qualquer pedreiro para subir a alvenaria estrutural. Então, a gente viu aqui 6 métodos diferentes e todos têm essas mesmas limitações. E aí você pensa, mas será que são só esses 6? Na alvenaria de vedação e concreto armado, eu tenho essas limitações também? Sim, você tem. Então, o que acontece na prática? Bom, o que acontece na prática é, todas essas comparações são o quê? São uma obra padronizada, feita baseada no material, comparado à alvenaria de vedação com concreto armado, que você força a estrutura, tá? Então, o que acontece é, se você tem um projeto arquitetônico pronto, que foi feito por um arquiteto ou um engenheiro, que não analisou que tipo de estrutura seria feita, se você contratou um arquiteto ou um engenheiro que não entende de concreto armado, que nunca executou uma obra, que nunca ficou visitando obras, você tem um auxiliar de pedreiro lá que mal sabe o que é uma massa, que coloca bastante água no concreto para ficar fácil, aí claro, vai ficar mais caro, mas todas essas vantagens que você consegue com alvenaria estrutural, com light steel frame, com madeira, qualquer coisa que seja, com container, você vai ter a mesma economia se na hora de fazer o projeto arquitetônico lembrar, é concreto armado. Tenho regras específicas para concreto armado, não basta fazer qualquer coisa. Se ao contratar um engenheiro, você contrate um engenheiro que entenda executivo, que ele saiba como que é feita uma parede, que ele entenda que uma viga for contínua é mais baixa, não precisa ter tanta altura, que ele entenda todos esses detalhes de concreto armado, não é um engenheiro que vai lá e lança no software e pronto, certo? E que você tenha uma mão de obra qualificada, que não chame o seu Zé ali da esquina porque ele faz mais barato, tem que ser um pedreiro que saiba executar sem perdas de material, certo? Então, na prática, não é alvenaria estrutural, não é light steel frame, não é nenhum tipo de método construtivo que vai te dar 40% de economia, 50% de economia. O que vai te dar uma economia, não importa o sistema, contrate um engenheiro que entenda da estrutura, contrate um arquiteto que saiba como vai ser executada a estrutura, certo? Então, tanto engenheiro quanto arquiteto, ou se for um só, que saiba fazer toda a estrutura, pensar desde o início até o final, certo? Ao invés de ficar adaptando, fazer a estrutura, forçar a trabalhar como o arquitetônico quer, com certeza vai ser mais caro. E contrate mão de obra qualificada, que você vai ter uma economia. Claro, talvez um tipo específico dê uma economia de 5% só na estrutura, ou 10% só na estrutura mesmo. Mas no total, se alguém fala que 40% de economia vai ter na obra, pode ter certeza que é mentira, tá? Que é comparar com uma coisa irreal, certo? Então seria isso, até a próxima.